Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e nós vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de desenvolvimento sustentável, tá? Esses últimos vídeos você deve ter achado um pouco diferente, né? Que a gente está falando da questão do meio urbano e tudo mais, né? Nosso último vídeo nós falamos sobre a mobilidade urbana, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a lei da mobilidade urbana. Poxa, prof, tem uma lei para isso? Sim, temos uma lei para isso. Vamos lá. Bem, em 2012 foi sancionado a Lei de Mobilidade Urbana, que deve ser aplicada em municípios de mais de 20 mil habitantes. Então percebam bem. Em municípios de mais de 20 mil habitantes. Vocês lembram que no vídeo passado eu coloquei para vocês um mapa a respeito da nossa densidade demográfica brasileira? Então, tem municípios sim do Brasil que tem menos que isso. Então a eles não é aplicado, tá? Mas aqui, tem mais de 20 mil habitantes, você tem que fazer jus a essa lei, tá? A lei obriga os municípios a elaborar um plano de mobilidade urbana que tenha como os objetivos. Então, quer dizer, a lei, olha, veja bem, a lei exige que o município, ele apresente o quê? Um plano, ou seja, o que tem nesse plano, professora? Alternativas, ações, tá? Projetos que serão o quê? Efetivados, colocados fora do papel, que serão ampliados, serão, realizados em prol do quê? Da mobilidade urbana, para melhorar o quê? O trânsito, o tráfego, seja de pedestre ou de carros, enfim, dentro do ambiente urbano, ok? Melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade. Então, o seu acesso, ele é imprescindível, né? Então, a pessoa precisa ter esse acesso, não só a pessoa que anda de carro, mas a pessoa que anda de ônibus, a pessoa que anda de metrô, a pessoa que anda a pé, a pessoa que anda de bicicleta ou moto, tá? Então, a pessoa precisa ter esse deslocamento facilitado dentro do ambiente urbano, tá? Integrar os diferentes meios de transporte. Então, o que acontece? Esses meios de transporte urbano, eles precisam conviver em harmonia, tá? Então, porque o que acontece? Você não pode construir, por exemplo, né, dentro de uma cidade, né, a cidade separada por causa das vias de variados tipos de transporte. Não, eles precisam conviver harmoniosamente dentro de um mesmo espaço urbano, tá? Bem, estabelecer um preço acessível para a tarifa dos mesmos. Isso varia muito, tá? De lugar para lugar dentro do ambiente nacional, tá? Dentro do território nacional. Então, você tem um preço muito variado. Se você pegar um ônibus lá no norte, né? E você chegar lá em São Paulo, pegar um trem, pegar um metrô, você vai ver que o preço, ele é diferente, tá? E isso, ele é estabelecido o quê? Através de licitações e contratos municipais. E o município, ele é livre para decidir isso aí, tá? Com quem ele fecha a questão do aumento, né? O valor de passagem e tudo mais, tá? Isso aí são leis municipais, acordos municipais, ok? Estabelecer um preço acessível para a tarifa, isso, nós acabamos de falar, vamos lá. Gente, achei o máximo essa figurinha. Bem, o prazo era até janeiro de 2015, tá? E até esta data, somente 5% das prefeituras tinham entregado o plano. Mas foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Tem as leis, tem os projetos, é tudo muito bom, tem muitos pesquisadores e estudiosos que elaboram esse tipo de material. Aí, às vezes, você pode falar assim, não funciona. Claro que para chegar a 100%, para atingir tudo isso, demora muito tempo, tá? E se tratando de país em desenvolvimento como o nosso. E a fiscalização, se nós tivéssemos uma fiscalização, uma punição e uma sanção mais rigorosa, talvez isso fosse mais efetivo, tá? Bem, então aqui em 2015, só 5%, ó, vocês imaginam, de todos os municípios brasileiros, 5% entregaram esse plano, tá? Assim foi estabelecido que as cidades poderiam apresentar os seus projetos até abril de 2018. Então, o que acontece? Vocês perceberam aqui que no Brasil, o que faz?
Ele não sanciona uma lei, não manda que a partir de agora todos nós faremos assim, assim, assim. Não, tá? Então, o projeto de lei, o que acontece? Ele sanciona uma lei aqui para te dar um prazo para que aquelas adequações sejam feitas. Isso em qualquer departamento, tá? Então, por exemplo, até daqui 5 anos precisamos estar assim, 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 assim. Daqui 10 anos todos... Então, assim, tudo que faz em termos de lei e adequação é preciso ter prazo, tá? Para fazer. Não é de hoje para amanhã, tá? Mas, enfim, surgiu um novo prazo e estão fazendo, tá? Mesmo assim, a lei foi saudada por especialistas como um avanço entre o poder político e a sociedade civil. A sociedade civil, quando a prof fala isso, somos nós normais, tá? Além disso, obriga os municípios a trabalhar com planejamento e questões a longo prazo. Isso é muito importante, porque o que acontece? Vocês imaginam, entra um prefeito, aí ele acaba com aquilo e começa outra coisa, de novo. Não, ele precisa dar continuidade. Por quê? Ele precisa se adequar a longo prazo, tá? Isso quem ganha é o quê? É o povo, é o município. E aí, no caso aqui, a mobilidade urbana, tá, pessoal? Bem, os desafios para a melhora da mobilidade urbana são diversos e atendem às especificidades dos locais. Claro, isso eu falei para vocês já. Levando em consideração a questão da densidade demográfica, que no vídeo passado eu mostrei para vocês. Porque no território brasileiro nós temos aí uma distribuição bem diferente, extrema, assim, de um território para o outro. Então, o que você precisa considerar? Em termos aí de mobilidade urbana, enfim, principalmente da lei. Você precisa considerar o quê? As especificidades de cada local, tá bom? A quantidade de carros, a quantidade de pessoas que pegam ônibus, a quantidade de pessoas que vão a pé, que caminham a pé, tá? Bem, no entanto, podemos citar alguns pontos em comum, né? Em comum seria assim, no geral, tá? No geral, o que essa lei, ela trouxe de benesses e ela exige que seja feito, no geral, tá? Porque nós sabemos que cada local tem as suas especificidades. A melhoria dos transportes públicos, então o que essa lei faz? Ela estimula e exige ao mesmo tempo que o município invista, tá? Na questão do transporte, o transporte urbano, tá? Então, ele melhora a frota, ele melhora as vias, o tempo, ele compra mais ônibus, ele coloca mais ônibus, né? A questão dos terminais, do valor, tá? Substituição de energia fóssil pela limpa, claro, implementação de novas tecnologias, construção de ciclovias e ciclofaixas, diminuição de imposto para quem deseja adquirir um carro elétrico, isso é legal, né? Imagina, mexeu no bolso do brasileiro, você sabe que aí a reação é diferente, né? Então, se você estimula isso, tá? Isso não é só aqui, tem outros departamentos também, que o governo estimula essa questão do desconto, até mesmo do imposto. Então, você tem um imposto reduzido, um valor mais baixo para adquirir um carro elétrico, isso é legal para o meio ambiente, né? Integração dos meios de transporte através dos bilhetes únicos e complementares. Então, às vezes, a pessoa paga uma passagem só e ela consegue, através dos terminais, andar ou pegar aí de 3 a 4 tipos diferentes de transporte de ônibus ou de metrô, tá? Com um bilhete único, né? Bem, pessoal, a próxima aula, terminando aqui essa questão da lei da mobilidade, é bom você saber que ela existe, para que serve, enfim, e quais são as consequências boas que ela, né, que nós conseguimos através dela. A próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta seletiva, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.